Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu coloquei o título dessa palavra hoje como tempos de provação. Em tempos de tanta incerteza, queridos, de tanta insegurança política que nós estamos tendo na nação brasileira, com tanta insegurança até financeira, queridos, com tanta insegurança social que nós temos passado como nação brasileira, nós estamos passando um momento de crise difícil, que nos traz insegurança em várias áreas, queridos. E eu quero falar para vocês, queridos, que esse tempo de insegurança, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, queridos, é um solo fértil para o crescimento espiritual. Momentos assim, queridos, se tornam um solo fértil para o crescimento espiritual. Momentos de crise, queridos, são momentos especiais para a cura. Preste atenção aqui, momentos de crise, queridos, são momentos especiais de cura. Quantas vezes, como pastor, queridos, nós aconselhamos casais em crise e nós vemos uma oportunidade para cura, uma oportunidade para questões que estão sendo prorrogadas há anos, questões que estão sendo empurradas com a barriga durante anos, elas podem ser curadas em momentos de crise. O momento que nós vivemos hoje, queridos, é um momento de cura. É um momento onde nós podemos cravar estacas na nossa vida espiritual, onde nós podemos avançar espiritualmente. Quando as nossas bases são abaladas, queridos, quando as nossas forças humanas não conseguem mudar as circunstâncias, começamos a perceber aonde nós colocamos o nosso coração. Vocês já perceberam que as nossas forças humanas hoje não conseguem mudar as circunstâncias? Uma das definições de pandemia, queridos, de pandemia, uma das definições é que não há força humana que consiga controlá-la. É uma dos traços da pandemia. As drogas, queridos, são uma pandemia. Não existe força humana que consiga controlá-las mais. Consegue me entender? E nesse tempo, queridos, nós começamos a perceber onde nós temos colocado o nosso coração. Em que ou no que temos confiado. Estamos rendidos. Abrem comigo em Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Olha que interessante o que a palavra de Deus fala, queridos. A carta a Tiago, ela é endereçada aos judeus que foram dispersos por toda a região. No versículo 1 você vai ver que Tiago escreve aos judeus que foram dispersados por todas as regiões por causa da perseguição. E ele entra no versículo 2 e ele fala assim, preste atenção: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da fé que vocês têm produzem perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros e sem que lhe falte nada. Amém? Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Queridos, eu e você temos a tendência de fugir de sofrimento. Nós não queremos sofrer, queridos. Somos formatados a fugir do sofrimento. Não queremos ser provados.
Para alguns aqui, queridos, fazer uma prova, até fazer uma prova no colégio, era um desespero. Era muito difícil. Por quê? Porque nós não gostamos de ser provados. Mas a palavra de Deus nos confronta a passar pelas provas com grande alegria. Passar pelas provações, queridos, com grande alegria. Queridos, provações, tempos difíceis, eles não são igual à tristeza. Nós precisamos virar essa chave, queridos. Passar por provas, passar por lutas, queridos, não tem a ver com ser triste. É possível sim passar pela prova dando glória a Deus. Nós precisamos aprender um pouquinho com os nossos irmãos pentecostais, ou neopentecostais, como queira, e sair cantando assim: eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Por quê? Porque é possível. A palavra de Deus nos confronta a isso, queridos. Podemos passar pela prova dando glória a Deus. Provações, momentos difíceis, não é igual a tristeza. A palavra de Deus continua falando assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produzem perseverança. A prova da nossa fé, essas provações, esses tempos difíceis, eles trazem perseverança, eles produzem perseverança. Não existe perseverança, querido, sem a prova da nossa fé. A nossa fé vai ser provada. A sua fé está sendo provada nesses dias, sim ou não? Estamos sendo provados. O que é fé? Vamos definir um pouco. Abram comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto tão conhecido, queridos. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, queridos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus traz uma definição sobre fé. E olha o que a palavra de Deus fala. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mais uma vez. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A certeza das coisas que se esperam. O que você tem esperado em Deus? O que eu e você temos esperado em Deus? O que nós temos esperado? Isso vai ser provado. A prova da fé. Isso vai ser provado. A convicção de fatos que não se veem. O que você tem visto, não com os seus olhos naturais, mas com os seus olhos da fé. Para sua casa, para sua família, para sua igreja, para o seu ministério, para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O que você tem visto? Isso vai ser provado. E depois de ser aprovado, vai produzir perseverança. No versículo 2 de Hebreus 11, a palavra de Deus fala assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando nós somos provados e aprovados na nossa fé, nós obtemos bom testemunho. Consegue me entender? Produzimos um bom testemunho. Assim foi com Abraão, quando ele recebeu a promessa da terra de uma grande nação. A fé dele foi provada durante 25 anos. Assim foi com José no Egito, queridos. Ele teve uma visão, ele teve um sonho, ele viu não com os olhos naturais, mas ele viu com os olhos espirituais. Deus dá um sonho a esse rapaz, e esse sonho só se cumpre anos depois, pelo menos 16 anos depois. A fé dele foi provada em cada situação. Na casa de Potifar foi provada, no cárcere foi provado, diante do faraó foi provado, diante dos seus irmãos foi provado. A prova da nossa fé. E assim foi com muitos outros do Antigo Testamento. A fé provada e aprovada produz perseverança. Queridos, a palavra perseverança, queridos, no grego, ela se entende assim como estabilidade, constância, tolerância. Por isso que maturidade espiritual, queridos, presta atenção aqui, maturidade espiritual, queridos, tem a ver com perseverança.
com essa palavra perseverança. Uma pessoa madura espiritualmente, ela vai ter estabilidade, constância e tolerância. No Novo Testamento, características da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Essa é a definição de Strong para essa palavra perseverança. Versículo 4 do capítulo 1 de Tiago. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhe falte nada. Perfeitos, íntegros, sem que lhe falte nada. Quando passamos, queridos, por momentos de provações, momentos difíceis, como esse que nós estamos passando, podemos sim passar com alegria. A nossa fé é provada, e quando a fé é aprovada, ela produz perseverança. O fim dessa equação, queridos, o fim dessa equação é que nos tornamos perfeitos, íntegros, sem que nos falte nada. Nós passamos por momentos difíceis, momentos de provação, nós passamos esses momentos com alegria. A provação produz a aprovação da nossa fé, a aprovação da nossa fé produz perseverança, a perseverança, queridos, nos faz perfeitos, íntegros e sem falta de nada. A palavra perfeito, queridos, no grego é teleios. E teleios, queridos, ela aponta para levar ao seu fim finalizado, que não carece de nada, não necessita de nada para estar completo, perfeito, aquilo que é perfeito, integridade e virtude humana consumada. Interessante, né? Que uma das definições é levado ao seu fim, aquele que cumpre o seu propósito. Isso é perfeito. Por exemplo, queridos, perfeito, na nossa mentalidade nós pensamos como grego, e o perfeito para nós muitas vezes é aquilo que não tem defeito nenhum. Só que quer ver um exemplo, queridos? Esse microfone, qual é o propósito desse microfone? É aumentar, mandar o som da minha voz para as caixas, sim ou não? Ele está cumprindo o seu propósito, sim ou não? Sim, ele é perfeito. Mas se você olhar bem pertinho dele, ele tem vários defeitinhos, sim ou não? Mas ele está cumprindo o seu propósito, teleios, perfeito. A palavra teleios, queridos, é um rema para mim como pastor, particularmente. É o desejo do meu coração apresentar cada um que anda comigo, teleios diante de Deus, perfeito diante de Deus, aquele que cumpre o seu propósito. Eu como pastor trabalho, queridos, para levar cada um de vocês a cumprir o seu propósito em Deus. Não que você não tenha dificuldade, não que você não tenha luta, não que você seja um cara cheio de máscaras para tentar aparentar uma espiritualidade que você não tem, não, querido. O perfeito é levar a pessoa a cumprir o seu propósito, aquilo que Deus predefiniu para você. E esse é o desejo do meu coração, essa é uma palavra rema para mim. Teleios. Esse é o meu propósito de vida. A palavra íntegro, queridos, significa completo em todas as suas partes, em nenhuma parte deficiente, enfermo, inteiro e íntegro. E é assim que nós tornamos quando nós perseveramos. E ele coloca mais um ponto: sem que nos falte nada. Aí nós começamos a entender e viver, queridos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma melhor tradução seria assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque se Jesus não lhe falta mais nada. Somos íntegros, inteiros, perfeitos e nada nos falta. Por quê? Porque Ele está conosco. Se Ele está conosco, nada nos falta. Começamos a viver isso, entender isso, queridos.
não sentimos falta de nada, Ele nos completa. Se chegamos no final dessa equação, só chegamos, queridos, no final dessa equação, queridos, se passarmos primeiro pela prova. Tende por grande alegria o fato de passar por várias provações, porque a provação ela produz perseverança, a perseverança tendo a sua ação completa, ela nos faz perfeitos, íntegros e sem falta de nada. Só que nós só chegamos no final dessa equação se passarmos pelas provas. Por isso que esse tempo em que nós vivemos é um tempo singular, um tempo ímpar, queridos, para a nossa fé ser provada e aprovada e nós crescermos espiritualmente. Nós olharmos para dentro de nós mesmos, queridos, olharmos para as nossas intenções e começarmos a ver os nossos medos, as nossas aflições, as nossas angústias, colocarmos isso diante de Deus, a nossa fé vai sendo provada e aprovada, nós vamos perseverando na caminhada até nos tornarmos perfeitos, íntegros e sem falta de nada. Conseguem me entender? E tudo isso dando glória a Deus, passando pela prova, alegres, contentes, felizes naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando observamos isso, queridos, começamos a entender o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí nós começamos a entender, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa dificuldade, essas lutas, essas inseguranças, instabilidades econômicas, instabilidades políticas que nós estamos passando hoje, queridos, elas vão cooperar para o nosso bem. Coisas boas e coisas ruins, queridos, cooperam para o nosso bem, para nos levar ao propósito de Deus para as nossas vidas, nos tornarmos teleios, perfeitos e maduros. Mas qual é esse propósito? Abram comigo em Romanos capítulo 8, versículo 29, a continuação do versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 29. No versículo 28 ele fala assim, vamos ler o 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o propósito, queridos? Sermos a imagem do Filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam segundo o seu propósito, de ser igual a Jesus, de ser como Jesus, de se tornar parecido como Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem, para nos formar a imagem do seu Filho, para eu e você sermos como Jesus. Por isso que esses momentos de dificuldades são um solo fértil para o crescimento espiritual. Esse tempo está cooperando para moldar Jesus em cada um de nós. Por isso, se alegre. Por isso, se alegre. Estamos sendo moldados à imagem do Filho de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus fala assim: até que todos cheguem à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, essa palavra perfeita é teleios, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Em Efésios capítulo 4, queridos, Paulo fala sobre os 5 ministérios. Ele fala sobre o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o ministério de mestre. Ele fala sobre essas 5 unções, sobre esses 5 ministérios. E esses 5 ministérios tocam a nossa vida, para que esses ministérios eles tenham a função de nos fazer crescer espiritualmente,
até que todos cheguem o que? A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, o teleios, a perfeita varonilidade, a medida, a estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito. Aqui aponta para o fim, para o objetivo, para o propósito de Deus nas nossas vidas. E qual que é esse propósito, queridos? Chegarmos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecermos a Jesus não só intelectualmente, mas conhecermos Ele de uma ação prática nas nossas vidas. Conhecer a Ele manifestando Jesus nas nossas vidas, sendo como Jesus e servindo como Jesus. Esse é o propósito, esse é o fim. A perfeita varonilidade, entender quem é Jesus, a medida, a estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito. E essas dificuldades vão nos levando, nos empurrando a esse propósito. Por isso, queridos, que nós precisamos nos alegrar. Lembrando, queridos, que o início dessa equação, ela começa quando? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tudo se inicia, queridos, com a provação da nossa fé, com as provas, onde as circunstâncias não são favoráveis, aonde a nossa capacidade é humana, aonde como loucos nos alegramos quando passamos por tribulação. Como loucos, nos alegramos, damos glória a Deus pelas dificuldades que enfrentamos. Mais uma vez, como loucos. Já falaram para mim, pastor, você é muito triunfalista, você é muito positivo, você só quer pensar desse jeito. Queridos, não tem como um crente ser pessimista. Não tem, queridos. Até para a morte Jesus deu jeito. Sim ou não? Se você morrer hoje, queridos, você tem esperança da vida eterna. Sim ou não? Como que você vai ser pessimista? Um dia ele vai voltar, queridos. Nós vamos ouvir as trombetas tocando. Ele vai voltar. Como ele subiu, ele vem. A nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela é estabelecida sobre a face da terra. E o governo do justo é estabelecido. Um rei reinará com justiça. E seus príncipes governarão com ele. Como não tem esperança nisso? Justiça social, tudo aquilo que ansiamos, tudo aquilo que desejamos, queridos. Um rei reinando com justiça, distribuição, tudo funcionando, queridos. É isso que vai acontecer sobre a face da terra. Como não se alegrar? Como ser pessimista? Esse é o tempo de se alegrar, queridos. Esse é o tempo de celebrar. Não é tempo de murmurar. Não é tempo de reclamar, não é tempo de falar mal, querido. Não é tempo. Você cria com aquilo que você fala. Toda a criação foi feita por aquilo que Deus falou. Haja luz e houve luz. Tudo foi criado pelo falar de Deus. E Deus colocou o poder de criação nos nossos lábios, queridos. A bênção e a morte, a vida e a maldição estão no nosso lábio. Não é tempo de murmurar, é tempo de se alegrar. Somos homens e mulheres espirituais, amém? Gostaria que você abrisse, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Olha o que a palavra de Deus fala. Disso também falamos, não em palavras de ensino, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Só uma pausa aqui. Queridos, nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais, nós não comparamos coisas espirituais com coisas naturais. Coisas espirituais se comparam com coisas espirituais.
Você é um ser espiritual. Você não é um ser carnal tentando ter uma experiência espiritual. Você é espírito, você é um ser espiritual. Se você nasceu de novo, você é um ser espiritual. Então você compara coisas espirituais com coisas espirituais. Continuando lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque isso lhe são loucuras. E não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. O tempo que nós vivemos se discerne espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem natural, queridos, não compreende essa palavra. Se você falar para o homem natural, se alegre nas provações, ele não entende. A mente dele trava, a mente cartesiana dele trava, a mente natural dele não funciona, o raciocínio lógico dele trava. Se nós olharmos isso com a lógica, queridos, é loucura. Como que eu vou me alegrar no momento de dificuldade que estamos passando? Nós não somos homens e mulheres naturais. O homem natural discerne as coisas de modo natural. Está ruim, vai piorar. Essa é a lógica. Está ruim, vai piorar. Esse é o modelo natural de se ver as coisas. O homem espiritual discerne as coisas de forma espiritual. Queridos, eu estou discernindo esse tempo. É tempo de crescimento espiritual. Receba isso, é tempo de crescer espiritualmente. É tempo de olhar aonde você firmou as suas bases. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, queridos, vai vir a chuva, a tempestade, o vento e a casa vai cair. Agora aquele que constrói a casa sobre a rocha, queridos, ela vai vir as dificuldades, as lutas, os ventos, mas essa casa não cai. A grande questão é como que eu vou saber se estou construindo sobre a rocha ou sobre a areia? Só tem uma maneira, passando pela dificuldade. Se a sua casinha está caindo, queridos, é porque você construiu sobre areia. Se as suas emoções, os seus sentimentos, a sua mente, ela está se esfarelando nesses dias, é porque você construiu a sua casa sobre areia. E dê glória a Deus se isso está acontecendo. Porque o amor e a benignidade, o poder de Deus, o amor de Deus está alcançando a sua vida, está derrubando seus castelinhos de areia, para que você possa construir a sua vida sobre uma base sólida. Se as suas emoções, os seus sentimentos, está tudo abalado, querido, porque tem algo que não foi construído sobre a rocha. E é tempo de firmar as tacas. É tempo de crescer espiritualmente. É tempo de reiniciar a construção. A grande questão é, queridos, desde o começo da pandemia, essa é a minha pergunta: o que Deus está fazendo nas nações? A grande questão é essa: o que Deus está fazendo nas nações? O que Deus está construindo? O que Deus está trabalhando? O que Deus está fazendo nas nações? O que Deus está fazendo no Brasil, no Paraná, em Vitimarçu e na minha vida? Essa é a questão. Não é uma questão, Deus está irado, querendo matar todo mundo. Querido, se Deus fosse querer julgar o pecado hoje, matava tudo mesmo. Não tem a ver com isso, querido. É o que Deus está construindo. O que Ele está trabalhando nas nações, o que Ele está trabalhando nas nossas vidas, essa é a grande questão. Ser espiritual, queridos, não é ser negacionista. As pessoas, pastor, você é ser negacionista, estamos negando. Não, queridos, não é, queridos. Não é negar a circunstância, mas se alegrar nas provações. Eu sei que as circunstâncias não são favoráveis. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que o clima político do Brasil não está favorável. Eu sei que a economia não está favorável. Mas mesmo assim, eu me alegro sabendo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Eu não nego as circunstâncias. Nós lemos as circunstâncias, mas isso não abala as nossas vidas. Porque nós nos alegramos nas nossas lutas e dificuldades. Sabemos que existe um Deus soberano, que nada escapa aos seus olhos. Existe um objetivo final para onde estamos indo. Existe uma condução de Deus.
Existe um trabalhar invisível de Deus que está levando a cada nação, cada estado, cada cidade, cada pessoa ao propósito de Deus, à medida que nos rendemos a isso. E isso tudo está cooperando para o nosso bem. Tende por grande motivo se alegrem por passarem por tribulação, por provação, porque a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança na sua ação completa nos faz íntegros, perfeitos e sem falta de nada. Você recebe essa palavra no seu coração? É tempo de se alegrar. Não é tempo de murmurar, de reclamar, mas é tempo de se alegrar em Deus. Ele é aquele, queridos, que olha, que pega os mares, queridos, com a concha das suas mãos. Ele é aquele que sabe cada estrela pelo seu nome. Ele é o soberano Senhor. A base do seu trono é justiça e juízo. Deus está no trono. Deus está no controle da história. Nada escapa aos seus olhos. Ele está escrevendo uma história com a nação brasileira. Ele está conduzindo cada passo. Ele está nos direcionando. Último texto, queridos. Abram comigo em Daniel. Só para a gente finalizar. Daniel. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Já acho o versículo, só um pouquinho. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus fala. Daniel respondeu e disse: Bendito seja o nome de Deus para sempre e eternamente, pois seus são a sabedoria e o poder. Amém? E ele continua: Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio, conhecimento àqueles a quem conhecem o entendimento. Ele muda o tempo e as estações. Ele move reis e estabelece reis. Ele move presidentes e estabelece presidentes. Ele está escrevendo uma história com o Brasil. Descanse o seu coração. Ele estabelece reis e ele retira reis. Ele coloca quem ele quer no governo, queridos, para trabalhar a nação. Assim foi com Israel. Assim é com a gente. Deus, ele não perdeu a sua soberania. Ele muda tempos e estações. Ele pode mudar a estação em um sopro, querido, e tirar a nação brasileira de um país de terceiro mundo e colocar como uma grande potência. Ele estabelece. Amém? Descanse o seu coração nessa movimentação política que está no Brasil. Ele move reis e estabelece reis. Vamos orar?